quero falar sobre o jejum e o sábado nos dias atuais. E quero tomar aqui alguns versículos da Palavra de Deus em Marcos, no capítulo 2, para essas considerações. A partir do versículo 18, nos é dito o seguinte, Evangelho de Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João Batista e os dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Jesus lhes respondeu, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo, com toda certeza, jejuarão. Esse tempo já chegou. Jejuar por necessidade. Bom, mais adiante, o assunto virou para o sábado, porque os discípulos de Jesus, com fome, por necessidade, colhiam espigas no sábado para comer, satisfazer a sua fome. Alguém questionou que eles estavam fazendo o que não era lícito aos sábados e levaram o assunto a Jesus. E Jesus disse, vocês não leram o que fez Davi quando estava em necessidade, com fome, ele e os seus companheiros, como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De forma que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos conversar sobre esses dois assuntos, jejum e sábado, dois assuntos religiosos que estão no âmago da religião e precisam ser entendidos. O sábado representa toda a instituição religiosa, templo, rituais, podes e não podes, e tudo que é feito ali na forma de um culto, os rituais para Deus, o sábado como que representa tudo isto. Quando os judeus mencionavam o sábado, eles não queriam apenas dizer um dia, eles estavam embutindo ali toda uma teologia religiosa, ou seja, o escopo da lei dada por Deus no Antigo Testamento. Os judeus, com a menção ao sábado, queriam mencionar também toda uma carga religiosa a que eles estavam obrigados a cumprir, uma carga religiosa. E Jesus quis aliviar essa carga. Ele disse que o jugo dele era leve, o fardo dele era leve, e ele queria aliviar a carga religiosa dos seus discípulos. As obrigatoriedades do sábado, que não eram poucas e não eram leves, e pressionavam, oprimiam o povo, às vezes sem proveito algum. Porque Deus lembra do sábado em vários textos da Bíblia que vai ser restaurado. O sábado é um dia na semana, é uma parte da nossa vida, do nosso tempo e do nosso trabalho que é dedicado a Deus. O espírito do sábado é eterno, permanece sempre. A formalidade do sábado é que passou, pelo menos para nós, gentios. Os judeus podem estar sujeitos a isso, se eles quiserem manter a aliança, o que eu não vejo vantagem nenhuma, porque se o judeu quiser guardar o sábado, ele tem que circuncidar, cumprir toda a lei,
para se justificar pela lei, ou ele se justifica no sangue de Jesus, como nós, porque não há acepção de pessoas. O sacrifício de Jesus é para gentios e para judeus. Os judeus podem ser cristãos como nós, crendo em Jesus, se entregando a Jesus, e nesse caso eles não terão que guardar o sábado, mas terão que guardar a lei do amor, que é muito mais forte e exigente do que o sábado. Existem cristãos que se dão por felizes porque não têm que guardar o sábado, mas o sábado é leve em relação à lei do amor. Você ser um servo dos irmãos por amor, servo de Jesus, o dia todo, todo dia, em todo momento, é muito mais pesado e difícil do que subir uma escadaria de joelhos, do que guardar um sábado ou certos rituais. Pois é, o judeu pode se tornar um cristão, e nesse caso ele não teria que ficar guardando o sábado. Se ele escolher ser justificado pela lei, então não só o sábado, mas toda a lei restante ele vai ter que guardar. Entende isto? Então Jesus minimizou a questão do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ter Jesus como Senhor é mais importante do que guardar um dia. A gente não guarda um dia, todos os dias, a gente guarda todos os dias. A nossa vida é do Senhor todos os dias da semana, 24 horas por dia. Jesus é Senhor da nossa vida, inclusive do sábado também. Mas eu quero focalizar aqui com o sábado que Jesus quis mostrar. Toda a religião, ela é uma ferramenta que não é o objetivo final. O objetivo não é ser um escravo da religião. O objetivo é ser um frutífero filho de Deus, servo de Jesus e que leva o evangelho para outros também. Isto é o propósito da morte de Jesus, nos fazer uma família de filhos semelhantes a Jesus, que ganhem outros para Jesus também. Isto é o propósito do sacrifício de Jesus. O sábado é diferente, é o símbolo de uma religiosidade que inclusive vai voltar à tona para os habitantes do mundo, habitantes naturais do mundo no milênio. E os judeus serão administradores, sacerdotes administradores dessa religião no milênio. Mas nós hoje, servos de Jesus, não estamos obrigados a guardar o sábado, mas nós estamos obrigados a servir a Jesus todos os dias, 24 horas por dia. Veja se você entende isto. Agora, sobre o jejum, negar a nossa carne, negar o sono, jejum de sono. Eu fico muito feliz e me sinto até orgulhoso como líder em ver que há muitos dos nossos irmãos fazem escala de oração, relógio de oração, que estão orando às 24 horas por dia, gente que acorda de madrugada para orar 3 horas da madrugada, para estar orando ao Senhor, e um compromisso de ter sempre alguém orando. No nosso meio, pessoas estão orando. Isso é um jejum de sono. Há pessoas que estão jejuando no nosso meio continuamente, irmãos fazendo jejuns de comida. A gente faz jejum de diversão, de prazeres, jejum de um monte de coisas, inclusive de conforto. Quando a gente ora de joelhos, a gente se prostra diante do Senhor, a gente está negando a carne. O Senhor mandou que Israel fizesse jejum completo, 24 horas, um dia só no ano todo. Era o dia da expiação. Por 24 horas, todos negariam a sua carne, todos os direitos de descanso, comida, etc., para se consagrarem a Deus e se arrependerem de seus pecados e renovarem sua comunhão com o Senhor. Isso era feito no dia da expiação, chamado o Yom Kippur em hebraico. Deus estabeleceu um dia só. Os outros dias foram acrescentados por necessidade. Os judeus foram acrescentando vários
outros dias de jejum. E então os discípulos de João Batista eram judeus religiosos, rigorosos, foram perguntar a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Jesus não menosprezou o jejum. Eu já ouvi, infelizmente, mas graças a Deus poucos que desprezavam o jejum, criticaram o jejum. A maioria dos evangélicos atribui valor ao jejum, só que eles não jejuam, mas não negam valor ao jejum. Eu já ouvi pessoas negarem valor no jejum. E, graças a Deus eram poucos. Mas o jejum é uma coisa boa. Negar a carne, o direito dela, para você se dedicar à oração. Existem jejuns que não servem para nada, para contenda. A Bíblia menciona isso, jejuns para vaidade. Mas o jejum, quando é aceito por Deus, feito com coração sincero, para poder se consagrar mais a Deus, isso é bom, é agradável. Mas tem que haver um propósito, tem que haver um motivo, tem que haver uma necessidade. Não jejuar só por jejuar. Não só jejuar porque é o Ramadã evangélico ou porque a igreja está mandando, o pastor está mandando todo mundo jejuar. Não, você jejua por uma convicção própria, por uma necessidade, por algum motivo. Vai consagrar a Deus aquele tempo de jejum, sejam 12 horas, 24 horas ou o que for, jejum completo, jejum só de comida, jejum de certas coisas. O jejum vai ser aceito por Deus de acordo com o que custar para você. Tem gente que brinca com Deus, vou jejuar 1 hora, ficar 1 hora sem comer. Isso é até recomendável, não tem jejum nenhum nisto. Então o jejum vai contar para Deus o quanto ele custa para você. Então você está negando a você aquilo que o seu corpo precisa para consagrar a Deus. Deus vai aceitar o jejum de acordo com a sua dedicação, o seu amor, o seu propósito e de quanto aquilo custou para você, entende? Bom, jejum é necessário. Jesus disse, eu estou com eles em festa, o noivo, eu sou o noivo, eu garanto a bênção para eles, independente de jejum. Mas um dia o noivo vai ser tirado, eles vão realmente precisar de jejum. E esse tempo já chegou. Hoje, o mundo está de pernas viradas, caminhando para o controle total do inimigo. Os cristãos precisam jejuar. Fazer uma abstinência de televisão, abstinência de carnalidade, de pecado, de celular, faz um jejum de celular, faz um jejum de comida e de sono, faz um jejum, uma privação de qualquer coisa para o Senhor, para se dedicar a Ele. A necessidade existe, é premente e é para já. Esse tempo já chegou. Bem, eu quero fazer agora um arremate em tempos de pandemia, em que o evangelho está todo mudado no mundo inteiro. Eu quero dizer que jejum, sábado, representam, de certa forma, a religiosidade normal de um povo, de um grupo, de uma congregação que se reúne numa igreja. A religiosidade. A pandemia abalou tudo isto. Templos fechados, templos destruídos, templos vazios, crentes em casa com medo, escanteados, em pânico, aterrorizados, afastados, enfim, tudo mudado. Então chegou o tempo de jejuar, chegou o tempo de você fazer a obra de Deus alternativamente. Ou seja, não dá para ir ao templo, você vai nas casas, visita, reúne com as pessoas, começa a reunião com seus parentes, de oração em casa. Eu tenho visto com alegria que muitos estão nessa direção, estão entendendo que não dá para continuar a praticar a religião do sábado. Hoje é todo dia, a qualquer momento em que haja necessidade, a toda hora, em qualquer lugar, em casas, escritórios, visitas,
busque ao Senhor, reúna pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, busquem o Senhor de todo o coração. É hora, já chegou a hora de fazer esse jejum. Abra mão de seu conforto, de suas atividades normais, para você visitar, praticar a religião verdadeira, atender os crentes que estão enfraquecidos espiritualmente, ou desigrejados, ou afastados, outros que estão vivendo em pecado, desviados. Faça um jejum de suas atividades, de suas preferências, do seu conforto, da sua casa, e saia para visitar, para fazer a obra de Deus, atendendo a necessidade dos outros. Jesus quis dizer isso. Vai haver um tempo em que vai haver muita necessidade. Esse tempo já chegou. Tem gente aí se afastando de Deus aos montes. Está na hora de você fazer esse jejum. Largue suas coisas e vá atrás das pessoas que precisam. Comece a buscar a Deus com eles. Não espere levá-los para a igreja, para o sábado. Isso tudo já mudou. A hora é esta, a necessidade é premente. As pessoas estão aí precisando desse jejum que você faça. Deixe as suas atividades de lado e vá atrás das pessoas que precisam.